Senhoras e senhores, Boltcast com presenças ilustres. Você que acompanha o nosso podcast está perguntando onde está Gustavo Ayala, onde está Henrique. Os CEOs, os donos da empresa, viajam para trazer inovação. Eu estou dando esse texto aqui porque está escrito e me pagaram para falar. Mas, na verdade, a gente tem dois grandes nomes que vão substituir aqui, nesse momento, da alta patente da Bolt. Primeiro, Marcel Mene, que é o diretor jurídico do Grupo Bolt. Quando a gente fala do homem do jurídico, eu gosto sempre de cumprimentar. Muito obrigado. Mesmo porque é você que assina todos os contratos aqui e revisa. Com certeza. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Daniel. O que você faz especificamente na Bolt? Bom, eu sou responsável por tudo que envolve o jurídico aqui na Bolt. Então, desde a revisão dos contratos, como você disse, até olhar ali para a governança, toda a parte de segurança jurídica das operações. E aqui na Bolt todo mundo acaba, na verdade, se envolvendo um pouquinho em tudo. É uma empresa muito dinâmica. Muito bacana. Então, essa é um pouco da atribuição aqui. Hoje você está como entrevistador, mas pode ter certeza que você vai ter um episódio só com você, porque o seu setor, de verdade, na energia, tem uma parte burocrática tão difícil, contratos longos, densos, que você precisa, né, de certa forma, melhorar a situação da burocracia no Brasil, que ela é gigantesca. Com certeza. Né? É uma dificuldade, né, que vocês têm no setor. Sim. Estou no setor há 20 anos, então já vi evoluir muito, mas agora com os próximos passos, abertura de mercado, o interessante do setor é que ele sempre se reinventa. Então eu estou muito empolgado aí para o que vem legal. Nos próximos anos. Bom, não menos importante, Philip Kilzer, diretor de operações estruturadas do Grupo Bolt, que basicamente é o quê, Phil? Obrigado pela presença também. Prazer, Phil é competente, é uma simpatia fora do ar, e ele também é que vai abrilhantar esse podcast. Claro. Bem, basicamente sou eu que dou grande parte do volume de trabalho para o Marcel. Boa! Nossa mesa de operações estruturadas, ela é quem estrutura as grandes operações dentro do setor. Então, os M&As, os deals de data center, que hoje estão muito em alta, e a gente busca achar valor dentro de qualquer oportunidade que a gente entenda. Então, é uma área que gera valor sem ser um modelo tradicional de venda e compra de energia, mas sim nas grandes operações. Muito legal. É uma complexidade no papo, mas a gente tenta aqui democratizar o assunto, porque a convidada de hoje, ela tem um currículo tão bacana que a gente fica muito feliz em falar sobre o papo que vai ser, que a gente muito coloca aqui, que é a abertura do Mercado Livre, as soluções verdes, que tanto se fala aqui, né, ESG, e o futuro do setor elétrico brasileiro. Nossa convidada, vocês podem aplaudir agora que a gente está aqui com muita empolgação, Rita Knopp. Knopp. Obrigada, gente. Primeiro, obrigado pela sua presença. E eu estou aqui com o jurídico. Eu vou pedir para o jurídico, tem aqui na primeira página, você lê o currículo dela, porque se você lê e tiver algum problema, você mesmo leu e você vai falar se está certo. Pode ler com calma o currículo fantástico da Rita. Vamos lá. Então, vamos lá. A Rita Knopp, ela é diretora comercial da Neoenergia e presidente do grupo Mulheres Diamante. Engenheira eletricista, mestre em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e liderança de alta gestão, top management, pelo INSEAD. Rita tem mais de 30 anos de experiência em áreas comerciais, transformação digital, operações e inovação, com passagens por empresas como Neoenergia, Sky, KPMG, PwC, Vive Telefônica. Na Neoenergia, lidera a estratégia comercial voltada ao mercado livre, soluções energéticas e energia renovável, acompanhando de perto a transformação do setor elétrico brasileiro. Bem-vinda, Rita. Muito obrigada, obrigada. Muito bom. Rita, muito obrigado pela sua presença. A gente gosta muito, como eu disse aqui, de democratizar esse assunto. A gente está num momento crucial, né, do mercado, que é o mercado livre. E eu sei que você tem iniciativas fantásticas no Mercado Livre. Eu queria começar pelo Mercado Livre. O que a gente tem pela frente? Como vocês sabem, né, o setor elétrico, ele vem evoluindo numa liberalização. A gente passou pelas grandes empresas. Em 2024, nós fizemos a liberalização das médias empresas, que a gente chama de média atenção, mas por exemplo, uma empresa que tem contas acima de R$10 mil, são empresas que são elegíveis para buscar o seu fornecedor de energia. E agora o que vem pela frente, que é o grande
o grande top, né, das questões do setor elétrico que vem sendo discutido é a abertura de mercado para o que a gente chama de comércios e indústrias, que nada mais é as pequenas empresas, né, que será em 2027. E, por fim, chegará a todos nós em 2028 a grande liberalização do mercado, que aí nós estamos falando de um potencial de mercado de mais de 90 milhões de pessoas, residências que poderão escolher o seu fornecedor de energia. Então é um grande marco, é uma grande mudança, né? Se a gente olhar outros setores como telecomunicações, a gente percebe que o que vem por aí é algo grandioso e o que será muito bom para todos nós, né? Aliás, é um momento de celebrar, né? Principalmente não só para o consumidor, mas para a Bolt, Claro. né? Porque ela é inovadora, ela tem a iniciativa, né? Já faz anos que estão se planejando para isso. E, no final das contas, o que a gente quer, né, é um Brasil melhor, democrático, onde as pessoas têm a possibilidade de ter sua independência para pagar mais barato. Vai ter resultado no bolso do brasileiro, Phil? Pergunto para você. Acho que não só a gente deveria olhar a ótica financeira, mas também com o olhar de serviço, de qualidade, Boa. de segurança, de previsibilidade. Acho que esse é o conjunto de aspectos que deveriam estar em pauta, que a gente deveria explorar com essa abertura de mercado. Exatamente. Muito bom. Pode falar. E eu acho que nesse sentido, né, o que é importante para a gente olhar sobre a perspectiva do cliente é essa jornada. Como é que a gente vai tratar essa nova jornada, tendo em vista que esse é um cliente diferente? É que hoje nós estamos habituados a falar de grandes clientes, clientes que têm departamentos de energia, que com profissionais especializados, né? A gente sai deste mundo e vai para o mundo de pessoa física quase, né? De empresas onde o dono, ele ocupa todas as posições, ele é o jurídico, ele é o financeiro, ele é o comercial e ele é a pessoa que vai negociar um contrato de energia. Então essa perspectiva dessa jornada, dessa mudança, é uma mudança relevante para o setor e relevante para a sociedade de forma geral. Então há uma mudança na nossa avaliação, né, no ponto de vista da neoenergia, estrutural muito relevante. Só para complementar esse assunto, você fala muito que traz a liberdade. A né? liberdade. Você traz isso muito, traz uma liberdade para o consumidor. Mas qual é a responsabilidade? Você traz um ponto que eu acho que ele é a base dessa discussão da liberalização. Porque quando a gente fala da perspectiva de cliente, é muito fácil você falar, você tem a liberdade de escolha de quem será o seu fornecedor de energia. Mas o que isso significa na prática? Perfeito. Essa liberdade de escolha significa ele poder escolher o seu fornecedor de energia, mas esse fornecedor tem que ter um arcabouço aí regulatório, jurídico, que dê segurança para que no momento que ele faça essa escolha, ele não fique desassistido em caso de problemas, né, com qualquer fornecedor, com qualquer player que esteja nesse mercado e que se apresente como um potencial fornecedor de energia para esse cliente. Ele não é habilitado para fazer grandes discussões, né? Então, essa parte de segurança eu trago ela e reafirmo. Essa abertura ela só será bem-sucedida se toda essa fundamentação for pautada numa segurança para esse cliente que vai ingressar nesse mercado liberalizado. Você viu que ela te citou, Marcel, a parte jurídica agora. Eu estava vendo que são quase 500 comercializadoras autorizadas no Brasil com esta abertura. Então já emendo para te colocar nessa situação, dessa responsabilidade, você pode fazer a sua pergunta também. A ideia aqui é assim, o Brasil já conta hoje com um mercado de comercializadoras bem estruturado. Então, estamos pensando ali, a regulação vem desde 2004, ali, criação da CCE e tudo mais. E é um mercado ali que a gente conhece como opera, bem maduro e tudo mais. Mas, como você bem trouxe, a gente vai ter um público novo para esse mercado. O que, na tua visão, uma comercializadora vai ter que ter para se diferenciar dentre outras comercializadoras, uma vez que agora o consumidor do produto dela não vai ser mais uma grande empresa, não vai ser mais uma outra comercializadora? O que ela vai ter que ter para se diferenciar no mercado? Quando a gente olha sobre a perspectiva dessa competição, a gente vê que
é necessário que as empresas sejam estruturadas sob o ponto de vista de ter essa capacidade e robustez financeira de se manter num mercado onde vocês conhecem muito bem, gestão de energia não é um processo simples, o preço da energia é bastante volátil e a gente sabe o que aconteceu. Nós temos na Neoenergia a experiência internacional que a gente recorre por participarmos do Grupo Iberdrola, ser uma empresa do Grupo Iberdrola, o que aconteceu no mundo quando liberalizou. A gente teve problema de comercializadoras não conseguirem honrar os seus contratos. Então, sobre a perspectiva das comercializadoras, nós entendemos que tem que ter essa segurança jurídica. Quando a gente olha sobre a perspectiva do cliente, é importante que haja um marco regulatório claro, porque se esse cliente tem uma relação com a comercializadora, essa comercializadora não consegue honrar esses contratos, esse cliente, o que acontece com ele? Ele vai ficar desassistido? Então, sobre esse ponto de vista, olhando essa parte da comercializadora. Agora, para a empresa chegar, nós estamos falando de quase um varejão, né, gente? E como é que você trata um varejo? Com muita inteligência de dados, com muita tecnologia, com muita, agora, né, com o AI, aí, inteligência artificial aplicada. A gente sabe que é necessário um investimento muito alto em inteligência artificial. Quando a gente olha para o setor elétrico, tem um espaço enorme nessa evolução para chegar com serviços muito mais personalizados para esse cliente. Então, há uma mudança estrutural importante sobre o ponto de vista de processos, de sistemas e de aplicação de inteligência para você personalizar serviço. Imagine você hoje, né, se é possível você ter um serviço personalizado de energia. Não é possível hoje ainda. Mas aqui dentro, desculpa até interromper, já temos iniciativas. Com certeza. Grandes iniciativas. Você sabe que a gente pode até, Fio, complementar que tem o Davi, nosso... que é na Bowie. Queria que você explicasse até para a gente entrar nesse assunto. Até desculpa te interromper. Não, é justamente isso. O Davi é nosso agente virtual. Agente virtual. Então, basicamente, é ele que faz end-to-end toda a parte de atendimento ao cliente, acesso, pega a fatura, modela as contas e envia, faz todo o atendimento, inclusive do onboarding e o pós-venda. Então, hoje, a Bolt já é uma first mover aqui desse mercado, tentando vestir toda a nossa operação de inteligência artificial. E até acho que pegar um gancho do que você falou, que eu achei muito importante, que a gente sempre está com o chapéu do setor de energia. Você acha que os clientes têm a dimensão do que vai acontecer? Hoje, certamente não. Mas eu acho que o brasileiro ele é muito apto a mudanças tecnológicas, né? Haja vista a nossa evolução exponencial em outros setores, né? Se a gente olha para telecomunicações, se a gente olha para o setor bancário, nós somos hoje o país que mais usa o WhatsApp, nós fazemos compra por WhatsApp, todo esse processo PIX. Então, eu tenho, né, assim, uma visão, né, e a Neoenergia acredita nisso e também lidera o processo de inovação no Brasil, como vocês conhecem bem, que esse cliente ele vai ser convidado a essa experiência no setor elétrico, como ele foi convidado e seguiu uma jornada muito tecnológica, né? Então, para isso, a gente acredita que esse investimento, e quando a gente fala de investimento nos processos e sistemas, e nesse arcabouço de segurança, buscando essa robustez, a gente tem essa camada, que é a camada do cliente, que são os agentes virtuais, que está aí, que é a inteligência, mas tem todo um background que vem por trás, como é que a gente vai atender, como é que vai ser essa experiência desse omnichannel, porque ele vai ter uma relação com a distribuidora. Então, não é um processo que está muito claro e muito determinado dessa jornada, mas eu não tenho dúvida que o brasileiro vai chegar nesse nível de poder escolher o seu fornecedor, o seu tipo de energia, no por bolso, horário, né? Acho que vai começar pelo bolso e depois tem um trabalho que acho que, de certa forma, que a gente está tentando trazer aqui é democratizar esse assunto e ter uma área educacional, né? Como você falou, tem que ter para as pessoas, né, de fato entender a escala na verticalização do processo, que é o que vocês fazem isso com maestria. Aliás, um dos
papos que a gente tem aqui é muito sobre ESG, né, sobre a parte mais, né, verde, que você também defende, tem autoridade para falar. E quando você fala de energia, às vezes ela é tratada só no custo operacional, como a gente está falando, né? E a gente começa algumas outras discussões, principalmente no setor, que é da competitividade, a parte estrutural também. Você acha que as empresas já estão preparadas realmente para essa acelerada, ou elas, da parte energética, ou ainda tem uma grande distância para essa discussão e execução? Olha, eu acho que o processo de evolução ele está sendo bastante acelerado, mas ele ainda está muito aquém daquilo que a gente acredita que deveria ser. Então, quando a gente olha a gente está falando de descarbonização ou eletrificação da economia, ou realmente cumprir com as obrigações aí da ONU, das metas de ESG, se a gente pegar os percentuais, ainda é baixo das empresas que estão totalmente descarbonizadas, que conseguem cumprir essas regras. Mas quando a gente vê, a gente já enxerga movimentos, e os movimentos hoje, né, vêm adicional aos compromissos do ESG. Eu acho que a consciência e a melhoria da eficiência dentro das empresas. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pega um processo vamos pegar de uma escola ou de um centro olímpico, onde você tem que aquecer água, refrigerar água, onde você tem troca de calor, que hoje muitas vezes é feito com combustíveis fósseis. Quando você transforma isso, troca as caldeiras, caldeiras a combustíveis fósseis por caldeiras eletrificadas, Certo. você descarboniza, você tem uma eficiência, porque a energia é mais barata que os outros tipos de combustíveis, como a gente está discutindo aqui. Isso tem um ganho, que é um ganho que não é somente a eficiência, o compromisso do ESG ou essa entrada nesse mundo de descarbonização, mas sim também uma economia para a empresa. Lógico. Então, quando a gente avalia o contexto, existe uma oportunidade eu posso dizer que quase para todas as empresas nesse processo. Porque imagine você, todo mundo tem ar-condicionado. Né? Todo mundo tem, você pega qualquer hotel, você tem os chillers, toda essa infraestrutura que muitas vezes ele está obsoleto e que você vai lá, faz um diagnóstico, faz uma avaliação e troca isso por equipamentos mais novos, você economiza energia e você traz novas tecnologias para aquele cliente que faz o compromisso, né, aí da melhoria do clima como um todo e a descarbonização. Então, eu acho que, voltando à sua pergunta, não está no estágio que a gente acredita que deveria estar, mas tem avançado. Processo, é um né? Processo. Muito bom. Processo. Vamos pegar a parte jurídica aqui, que ele está concordando com algumas coisas, outras coisas ele tem um olhar, o Marcel, é mais difícil. Me conta, Marcel, você acha que qual ponto que a gente está, principalmente na área contratual, para a gente chegar e conseguir crescer no nosso país? Como que você avalia? Em relação à abertura de mercado, é um processo que já vem de um tempo. Na verdade, o Brasil já está se preparando para a abertura de mercado já faz mais de 10 anos. A legislação já previa uma abertura de mercado há muito tempo. Eu fiquei muito feliz no ano passado quando a gente finalmente deu esse passo e agora a gente tem uma data para que isso aconteça. Muito bom. Então, em 2027 a gente abre para os industriais e comerciais, em 2028 a gente abre para todo mundo. Espero, e eu tenho visto muitas iniciativas para a gente agora, de alguma forma, trazer a segurança para esse mercado. A gente não tem hoje um problema de infraestrutura para que isso aconteça. Na verdade, é mais uma parte burocrática, de processo, coisas que a gente precisa ali, de alguma forma, combinar ali com a CCE, muitas vezes, que vai ter um papel um pouquinho ampliado nesse processo todo. Regulatório, mas nada que envolva uma infraestrutura muito complicada. A gente precisa ter um pouco a gente vai ter essa segurança a partir do momento que a gente começar a colocar no papel o que já está na cabeça. E a Rita trouxe muito bem, o mundo já faz isso. Boa. Já deu para aprender o que deu certo, o que deu errado, simplesmente olhando o que os outros fizeram. Então, nosso papel aqui nesse momento agora, que a gente tem uma data, é basicamente conseguir trazer, o Brasil, da parte de infraestrutura, se preparou muito nos últimos anos, agora basicamente é colocar no papel e trazer essa segurança para o consumidor.
Não acho que vai ser algo rápido e simples. Mas assim como a gente se acostumou na telefonia, assim como a gente se acostumou no Muito Pix, bom. a gente vai se acostumar. Essa adaptação vai acontecer, né? Demanda você vai ter, né? Que você é o cara que está Com gerando certeza. a demanda aqui. Deve ser uma expectativa enorme. Pelo menos com essa data, 27, tira toda aquela ansiedade. Primeiro, né? Precisa aprovar a lei, tem toda essa burocracia, mas agora tem um oceano azul, né? Para esse Exatamente. setor, né? Você enxerga. Não, acho que, assim, basicamente o mercado que se abre é uma oportunidade, né? A gente tem, obviamente, algumas etapas regulatórias, institucionais para serem endereçadas, mas do ponto de vista de negócio, com certeza é uma oportunidade para quem fizer isso de uma maneira de qualidade, um bom atendimento, bons preços. Então, quem conseguir vestir o negócio de uma maneira que atenda bem esse cliente, com certeza vai sair na frente e vai capturar uma água limpa. Boa. Rita, me explica uma coisa. A gente pega o Brasil, a gente já falou várias vezes aqui, a gente possui as matrizes mais renováveis, né, do mundo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vive sempre um dilema em relação a esse assunto, que é o avanço de temas como hidrogênio verde, você já sabe disso, data center, mobilidade elétrica, nem precisa falar. E aí a gente tem essas transformações. Eu queria saber o que você acredita que vai ser o maior impacto sobre o setor elétrico brasileiro e também para os próximos anos com toda essa demanda. Hoje, quando a gente observa, né, a Iberdrola, que é a controladora da Neoenergia, hoje já vai investir 2 bilhões de euros em data centers. Por quê? Porque é um processo irreversível, a gente sabe disso, né, com demandas exponenciais e que vai acontecer aqui no Brasil certamente. Então, a Neoenergia observa esse mercado, acompanha de perto, porque nós acreditamos que ele vai acontecer aqui. É claro que no caso, quando a gente está falando de data centers, tem outros desafios, né? A gente tem desafios de infraestrutura, a gente tem desafios aí até da própria legislação, como o próprio setor diz, né? Mão de obra, então existe um outro grupo. Mas sobre a perspectiva de energia, nós temos uma matriz energética perfeita para recepcionar esses data centers e nós queremos muito que isso aconteça no Brasil e que essa demanda venha para cá para que a gente possa atendê-los. Quando a gente fala de hidrogênio, isso é inovação. Acredito que vocês conheçam, né? A Energia já tem hoje ônibus circulando com hidrogênio em Brasília, já faz a rota monumental. Então, se vocês forem a Brasília, tem a oportunidade de andar nesse ônibus, que é uma inovação, né? É mais um tipo de energia completamente limpa aí, que vem no futuro com preços mais competitivos. Hoje ainda está numa escala que não é uma escala ainda comercial, né? Mas chegará com certeza. E quando a gente olha para a eletrificação, a gente não precisa nem falar nada, né? Eu sempre falo que é o time, né? A gente discute eletrificação há muito tempo e tentava viabilizar. E como é que a gente vai viabilizar? Porque o Brasil é um país muito grande, postos de abastecimento e tal. Hoje a gente já viu que o crescimento, né, dos carros elétricos no Brasil é um negócio inevitável. Perfeito. Então, é um mercado muito relevante e que nós estamos nele aí para atender nesse processo de inovação e ter sempre o que há de mais moderno e tecnológico no setor de energia para proporcionar aos mercados que estão aí, que têm demandas muito relevantes. Estaremos preparados para isso. Mas você citou, desculpa, a eletrificação, né? A gente vê a China que verticalizou, né, esse mercado, sendo fábrica e depois, né, vendendo os carros, e está acontecendo uma revolução que a gente está participando aqui no Brasil. E vocês citaram que o que a gente pode aprender lá fora, como já colocou o setor, né, mais na parte jurídica, né, os contratos, né, Europa, tudo que já fizeram de errado e a gente pode acertar finalmente no Brasil, que é o que a gente não faz aqui, é calcular risco. Agora é para todo mundo aqui, para a gente ter uma opinião aí de cada um. O que vocês acham que a gente pode olhar, porque foi feito lá fora, que eles erraram, para a gente fazer aqui no Brasil e não cometer a mesma coisa? Como você avalia, Phil? Começando por você.
Bem, eu acho que assim, o benchmark ele é óbvio, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, do nosso lado aqui, é entender principalmente como os países europeus que já estão muito mais à frente, o Texas, por exemplo, que é um hub Boa. de tecnologia. Então, é entender o que aconteceu, como que eles trataram, a própria discussão de curtailment na China, como Legal. foi resolvido e, obviamente, tropicalizar essas soluções para que a gente possa implementar e não cometer os mesmos erros. Podemos cometer os nossos, mas Perfeito. não os antigos. Mais os exemplos. E você, Marcelo? Vou exatamente na mesma linha. Eu acho que hoje está bem claro que assim, o solar hoje no Brasil é um desafio, é uma baita de uma oportunidade, porque o Brasil é imenso, a gente tem espaço, a gente tem possibilidades infinitas com o solar, mas ele tem que ser muito bem dimensionado ali, porque a característica é muito específica da energia solar ali. Eu acho que empresas como a Iberdrola, que tem negócios no mundo inteiro, mais de 50 países, eles conseguem ali pensar um pouquinho de cada lugar, o que deu certo, o que não deu errado, o que deu errado. Então, por exemplo, sei que a Iberdrola teve uma experiência na Escócia, por exemplo, de abertura de mercado há um tempo atrás. Então, não tenho dúvida que a gente tem pessoas muito boas no mercado aqui, olhando para o que aconteceu lá fora para poder trazer para cá inovação. O Brasil já foi isso um dia. Na abertura, quando queria-se a CCE lá atrás, o Brasil era meio vanguarda, foi o primeiro a criar um mercado livre de energia e tudo mais. Passou. Hoje em dia o pessoal já copiou muito do que a gente faz hoje, porque a gente sabe, mas muito do que acontece lá fora foi uma cópia do que acontecia no Brasil no início dos anos 2000, e agora, é natural, eles passaram um pouquinho, e agora está na hora da gente retomar essa liderança. Na visão da Neoenergia, a experiência que a gente tem dentro do Grupo Iberdrola, como vocês comentaram, a nossa grande preocupação é exatamente de ter um marco regulatório muito claro. Boa. Porque o que aconteceu na Espanha e na Inglaterra, na Escócia, onde a gente está presente, foram quando as regras não eram muito claras, o cliente ficava desassistido. Entendeu? Então, vou dar um exemplo. Quando não há, por exemplo, o atendimento ou o que vem acontecendo, que aconteceu lá, muitas comercializadoras tiveram dificuldades, né, de honrar os seus contratos aqui no Brasil. Embora o mercado seja um mercado mais jovem, a gente já vem vendo que isso está acontecendo. Então, a preocupação é se tem marcos regulatórios, se tem garantias de que essas empresas que vão estar no mercado aptas a atender esse cliente conseguem realmente honrar esses compromissos, esses contratos. Então, o que a gente olha dessa experiência foi essa clareza do marco regulatório para suportar esse cliente que ele é hipossuficiente nessa relação. Você protege, né, a relação, as regras claras, né, lá na frente. As regras claras, porque ele não vai saber fazer essa movimentação. Ele vai simplesmente um dia acordar e não tem energia. Então, essa clareza e essas garantias de que as empresas que estarão neste mercado sejam empresas capazes, né, de manter essas relações, né? Essa foi a experiência mais robusta que eu trouxe de lá. Então, muita clareza nos marcos regulatórios, muita preocupação com as garantias das empresas que vão estar nesta abertura e que vão pleitear esses clientes. Você citou a Espanha e qual outro país você falou? A Inglaterra, a Escócia, onde a Neoenergia, onde o Grupo Iberdrola atua. Muito bom. Sabe que uma discussão aqui, sempre factual, sobre inteligência artificial, eu sei que você também sabe sobre o assunto no setor de energia. Para dar, literalmente, desculpa o trocadilho, uma clareada na IA, o que a gente vai implementar? Eu vejo dois mundos de IA, né? Então, assim, a gente tem falado muito aplicar IA nos processos convencionais, né? Como é que eu vou aplicar IA num processo de atendimento ao cliente, que são os agentes? Como é que eu vou aplicar IA dentro dos processos operacionais, de um pós-venda? Eu acho que o IA tem que vir para fazer uma mudança, eu chamo de
um salto quântico, né? Para a gente que é engenheiro, mas Opa. é mudar de patamar. É como se Boa. fosse, quando chegou a internet, mudou a vida. É verdade. É um salto quântico. O IA tem que ser para isso. Porque se não for para isso, é melhoria dos processos operacionais. Então, a nossa ambição, né, da Neoenergia como empresa é dar este salto quântico, é realmente mudar o patamar das operações da companhia através de inteligência artificial. E faremos, né? Estamos Com nesse certeza, processo claro. aqui. Você viu que já está, né, inserido dentro da Bolt. Olha, turma, vou te falar uma coisa. Tão agradável falar com vocês, mas a gente faz um podcast muito curto, de 30 minutos. Por quê? Porque a gente gosta que a pessoa está no meio de uma academia, você está ouvindo. O assunto aqui é democratizar a energia no Brasil. E vocês fazem com maestria. Quero agradecer hoje a presença ilustre do Marcel Mene, que é o diretor jurídico do Grupo Bolt, do Philip Kilzer, que é o diretor de operações estruturadas também. Foi muito agradável aqui. Pô. Aliás, vocês participam muito mais, né, que o Gustavo e com o Henrique. Obrigado. Então, assim, se vocês puderem participar mais, eu agradeço, Com certeza. porque sempre é muito bom. E, né, Rita, não posso ficar falando muito do mal dos donos, que depois eles vão me chamar para o próximo episódio. Claro. Mas que vocês têm competência Obrigado. é inegável, né, Rita? Você Não gostou da tem entrevista? Claro, nós trabalhamos juntos, eu sei muito isso a bem. gente não podia falar dos bastidores aqui, né? Eu sei muito bem da competência Você dos sabe, dois. agora a gente tem as perguntas proibidas que não podiam falar antes, que... Não, brincadeira. Gente, foi um prazer falar com a Rita, essa simpatia aqui. Se você quiser entender mais sobre esse assunto, a gente tem sempre um episódio especial, que aqui é o Boltcast. Rita, obrigado pela sua participação. Eu agradeço a você pela oportunidade, especialmente meus amigos da Bolt. Que alegria e que prazer estar aqui com vocês, tá? Muito legal. Valeu, muito obrigado. Até a próxima no Boltcast.